Quando minha mãe era pequena, estava brincando com seus amigos em um pasto e era um dia de quaresma. Ela e seus amigos tinham ouvido um barulho estranho e os animais que tinham no pasto começaram a correr. Os cavalos relinchavam, as galinhas voavam por todos os lados, todos gritavam. Minha mãe e seus amigos ouviram um uivo e saíram correndo. Ela chegou em casa e falou o que tinha ouvido e todos riram dela, mas a sua prima quis se fazer de corajosa. Disse que ia lá ver e foram, ela e minha mãe. Só que a minha mãe tinha uma prima que não desgrudava dela, e a sua prima tinha 2 anos, e a minha mãe, 11. Ela e sua prima estavam indo lá ver, e daí elas viram uma coisa se transformando, e essa coisa era peluda. Então a minha mãe gritou: "É um lobisomem!" Ele começou a correr atrás delas, e minha mãe e sua prima grande correram. Porém, de repente, a minha mãe olhou para trás e viu sua priminha de 2 anos parada. Então ela pensou: eu corro ou eu pego a menina? E ela pegou a menina e saiu com ela debaixo dos braços correndo. Quando elas chegaram em casa, minha mãe largou a menina e desmaiou. E nunca mais saiu para brincar no quaresma, muito menos perto de um pasto. Um caçador, quando tinha 18 anos, combinou uma caçada com seus companheiros. Seria uma caçada de tatu na Sexta-feira Santa, para confirmar se as histórias contadas pelos antigos eram verdadeiras ou não. Diziam que na Quaresma, principalmente na Semana Santa, não se caçava, nem sequer falavam nisso. O caçador, ironizando tais fatos, reuniu seus companheiros e partiram à procura de suas presas. A noite estava linda, enluarada. Estavam num campo limpo, quando os cachorros começaram a latir e correr, sem que eles avistassem animal algum. De repente, os cães vieram em suas direções, latindo muito e parando sob um pinheiro. Eles foram até lá, olharam e nada avistaram. Contudo, seus corpos foram invadidos por fortes arrepios. Mediante este fato, não mais duvidaram das histórias contadas. Se você não é pessoa corajosa o bastante, melhor não andar por Minas no período da Quaresma. Nesta época por aqui, correm soltos e costumam aparecer para os desavisados entes esquisitos como fantasmas, espectros e assombrações. Há lugar para tudo e mais alguma coisa que a imaginação popular cria, reconta e preserva de geração em geração. Em minha bucólica infância rural, ninguém precisava dizer às crianças que tempo era. A chegada da Quaresma anunciava-se pelo florescer das árvores roxas que salpicavam a mata, pontuando de tristeza a capoeira verde e de receio o coração medroso da meninada. Era a época em que os santos ficavam cobertos com panos roxos nas igrejas e nas casas. Lá fora, o perigo rondava, especialmente à noite. A mula sem cabeça andava desembestada, aparecendo para qualquer um, e o lobisomem surgia com mais frequência, e não apenas nas encruzilhadas ou nas noites de lua cheia, como no resto do ano. Era o tempo de recolher mais cedo. Quem estivesse nas estradas e não quisesse ser surpreendido, cuidava de apressar a marcha assim que entardecia. Nas velhas fazendas abandonadas, quase sempre mal assombradas, ocorriam diversas aparições, desde o fantasma da menina morta de tanto apanhar do padrasto, até a moça de branco com algodão no nariz a rogar que lhe tirassem o incômodo que a impedia de respirar. Essa era a que dava mais medo, porque diziam que caso alguém a encontrasse, deveria atender o seu pedido. E quem ia ter coragem, estando provavelmente com as pernas bambas, as mãos trêmulas
E as calças mijadas? Em praticamente todas as regiões de Minas, neste período, ainda hoje, ouvem-se relatos incríveis de fantasmas e assombrações. São portas que batem mesmo na total ausência de vento, móveis que rangem e se arrastam sem o toque de ninguém. Na tentativa de acalmar essas horripilantes criaturas, à noite vinham os homens para encomendar as almas. Chegavam na surdina e se apossavam do terreiro. Ao som das matracas, apenas sussurravam uma cantiga triste. Dentro da casa, silêncio absoluto. Era a ordem dos mais velhos e ninguém desobedecia. Às vezes, o estalar da madeira do assoalho ou barulhos inexplicáveis vindo do forro da taquara aumentavam ainda mais o pavor das crianças, cujo único consolo era embolar-se na cama dos pais. Na cidade, o perigo não era menor. Pontualmente à meia-noite, a égua de 3 patas passava mancando pelo calçamento irregular da rua direita. O cavaleiro, ninguém sabia quem era. Uns diziam que o animal, embora arriado, andava sem condutor. Quando ousávamos espiar pela fresta da janela, víamos as faíscas de fogo brotadas do bater das ferraduras nas pedras do calçamento irregular. As ruas mal iluminadas e a rapidez com que o bicho passava nunca permitia que identificássemos a figura que o montava em sua indumentária preta, uma batina ou uma capa. Além dessas, muitas outras histórias povoam o imaginário popular de nossa Minas Gerais. É comum que em regiões diferentes elas assumam contornos variados. Aqui onde eu vivo, a mula sem cabeça é o fantasma de uma moça linda e prendada que se apaixonou pelo padre. Já o lobisomem é, pelo menos nas histórias que eu ouvia, o espectro de um filho cruel que batia na própria mãe. Se você está achando que esses casos são apenas crendices e superstições, digo-lhes com a autoridade de quem viveu a infância na roça. Que mané superstição que nada! Isso é a mais pura verdade. E eu não lhes contei nem a metade. Como bem disse Guimarães Rosa, graças a Deus, tudo é mistério.